Jornalista colombiano traz acerto do Flamengo com meia para essa temporada. Deco, ex-meia do Barcelona e do Fluminense, se irrita com a especulação envolvendo o Vitor Roque no rubro-negro carioca. Igor Jesus renova o seu contrato até 2027 e Arrascaeta vai para o jogo, assim como Pedro, no jogo decisivo contra a equipe do Bolívar amanhã no Maracanã. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Meus amigos, vamos começar falando sobre a partida do Flamengo contra a equipe do Bolívar. O Flamengo e Bolívar vai ter Pedro, o Flamengo vai ter Pedro e Arrascaeta na partida decisiva desta quarta-feira, tá bom? O Pedro teve um incômodo no adutor que não resultou em lesão e o camisa 9 será titular contra o Bolívar nessa quarta-feira. O Flamengo terá o seu centroavante titular à disposição. O incômodo aí sentido durante a partida foi durante os 2-0, né, contra a equipe do Corinthians, no qual ele fez um golaço, não resultou em lesão. Já o Arrascaeta, ele está integrado ao grupo e ficará à disposição, mas os treinos de segunda e terça-feira indicarão a utilização dele ou não. Ele já estava no campo, né? Ele já estava relacionado para o jogo contra o Corinthians, estava no banco de reservas, mas não foi utilizado. E verdade seja dita, né? Nem sentiram falta, porque o Lohan entrou e entrou muito bem com a camisa rubro-negra, tá bom? Jornalista colombiano fala de reforço no Flamengo. Segundo informações do jornalista chamado Martín Arzuaga, o Flamengo está bem próximo de acertar com seu quarto reforço para a atual temporada. Após realizar as contratações de De La Cruz, Vinha e Léo Ortiz na primeira janela do ano, o mais querido teria um acordo firmado com Gabriel Fuentes, de 27 anos, lateral esquerdo de origem. O suposto alvo do Flamengo também atua no meio campo e vem apresentando bons números pelo Júnior Barranquilla. São 2 gols e 2 assistências em 23 jogos. Na Libertadores ele marcou o gol e deu uma assistência na vitória de 3-1 contra a equipe do Botafogo. O jornalista colombiano trouxe essa informação no dia de hoje sobre esse possível acerto. Busquei algumas informações para tentar entender a que pé anda, né? Não para confirmar ou desmentir a informação aí do amigo, mas a gente tem que apurar para saber até que ponto, né, é apenas uma especulação ou se efetivamente o Flamengo está negociando aí com esse atleta. E buscando informações com algumas pessoas de dentro do Flamengo, ninguém confirmou o interesse no atleta, mas também não negou. Agora, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, ele é um jogador que joga de lateral esquerdo e também ele joga de meia pelo lado esquerdo, né? Hoje ele está jogando no Júnior Barranquilla como meia pelo lado esquerdo e o Flamengo não precisa de um jogador para essa posição. Isso é fato, né? Agora, se for pensar como um lateral esquerdo, tendo em vista o fato que na Copa América o Flamengo vai perder o Vinha e vai perder também e possivelmente também o Ayrton Lucas, pode ser que o Flamengo esteja pensando aí 2 em 1, né? Contrata um meia que jogue pelo lado esquerdo, mas que teve na sua base, né, a posição de origem jogando como lateral esquerdo, tá bom? Outra situação que no dia de ontem, né, foi muito falado foi a situação do Vitor Roque. Ele que não vem sendo muito utilizado na equipe do Barcelona, e alguns jornalistas aqui do Brasil repercutiram a notícia de que o rubro-negro poderia estar monitorando e poderia tentar, na janela do meio do ano, a contratação do ex-jogador do Atlético Paranaense. O Deco, aquele Deco mesmo, que jogou na seleção portuguesa, jogou também no Fluminense, no próprio Barcelona e no Porto, né, multicampeão Deco, ele se irritou com a notícia da possível saída dele do Barcelona, mas ao ser perguntado se ele vai ser utilizado, se ele vai permanecer no Barcelona, o Deco não disse nada. O Deco falou, não, a gente não sabe se ele vai ficar aqui, mas ele não vai sair também. A gente não sabe se ele vai ficar, mas não tem nada de saída dele. Enfim, em entrevista antes do jogo entre Barcelona e Real Sociedade, o diretor esportivo do time catalão, Deco, foi perguntado sobre a possível saída do Vitor Roque do Barcelona. O luso brasileiro se irritou com a notícia, mas não foi firme em garantir ou não a permanência do jovem atacante na próxima temporada. Abre aspas aí pro ex-meia Deco, ó. É normal.
quando não há futebol, que haja notícias. É muito difícil ficar 10 dias sem futebol. O Barça gera muito debate, ironizou Deco em entrevista ao canal Movistar. Deco fez referência ao longo período aí que o Barcelona ficou sem entrar em campo. Então é o Deco aí meio que debochando, meio que repudiando, né, as informações de que o Vitor Roque, que o Vitor Roque ele poderia sair do clube. E a informação que foi trazida por jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo foi de que o Flamengo monitora a situação do jogador, tá bom? Uma outra situação para trazer para você, para falar aí para você, eu vou trazer, ó, quais são o que o Flamengo precisa efetivamente para se classificar para a próxima fase da Libertadores. Tem um jogo extremamente difícil, extremamente complicado amanhã. Eu vou trazer aqui o passo a passo do que o Flamengo precisa. Caso o Milionários, né, vença, o melhor cenário para o Flamengo é uma derrota do Palestino. Com isso, os chilenos conseguiriam terminar a fase de grupos no máximo com 9 pontos, ou seja, 2 vitórias pela vantagem mínima de gols garantem o Flamengo no mata-mata, né? O empate também serve. Se houver um empate em Bogotá, o Palestino chegaria à última rodada com 7 pontos somados e saldo negativo de 3 gols. Como a matéria trabalha com a possibilidade de vitória simples do Flamengo, o rubro-negro terminaria a fase de grupos com saldo de 2 gols pró. Enfim, o pior resultado aí para o Flamengo seria uma vitória do Palestino contra o Milionários. É o que menos interessa ao rubro-negro, mesmo em caso de 2 triunfos rubro-negros, mesmo em caso de 2 triunfos rubro-negros. Explica-se o seguinte, ó, se os chilenos derrotarem o Bolívia em La Paz pela vantagem mínima, os bolivianos ficam com um saldo de 4 gols pró, 2 a mais do que teria o Flamengo com 2 vitórias simples. Então assim, não tem como, é inimaginável, não tem como pensar, o Flamengo pensar em algo diferente da vitória nessa partida contra a equipe do Bolívia. O Flamengo que foi levando essa Libertadores aí a banho-maria, foi levando essa Libertadores como se fosse ganhar a qualquer momento, acabou se enrolando. E eu venho batendo já nessa tecla aqui há bastante tempo. Ó, o Flamengo tá desdenhando desse grupo, achando que a gente vai resolver, deixa que a gente resolve na próxima rodada. E aí não resolveu contra o Bolívar, não resolveu contra o Milionários, não resolveu contra o Palestino e agora é obrigado a resolver em casa. Caso, meus amigos, o Flamengo perca ou empate um jogo no Maracanã, seja contra o Bolívar ou seja contra o Milionários, o Flamengo fica ameaçadíssimo a sair na primeira fase da Libertadores da América de 2024. Seria uma das maiores vergonhas dos últimos anos. E a pressão, né? O Flamengo, a gente sabe que o Flamengo ele vive em ebulição, mas a pressão ela vai ser ainda maior em cima da comissão técnica e dos dirigentes. Evidentemente que o Landim não quer isso. É ano de eleição aí para o Flamengo. Acho que a última coisa que o Landim e a chapa do Landim queria era uma vergonha como essa de ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Baixe o aplicativo da S-On Live e concorra a prêmios toda semana. Você pode ganhar uma camisa oficial toda segunda-feira dentro do programa Na Área com Mauro César Pereira e você participando do nosso bolão, você pode ganhar até R$500. Isso mesmo, a S-On Live patrocina o seu churrasco do final de semana. Então corra, baixe o aplicativo da S-On Live, vem fazer parte dessa família. Um forte abraço pra você, uma boa noite, saudações, tamo junto, valeu!